louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém, queridos. Que o Senhor nos conduza neste momento de graça. Que o Senhor esteja conosco. Que o seu Santo Espírito possa, a partir deste momento, nos dar a graça de mergulharmos na sua palavra que hoje vamos meditar, tirada da liturgia diária de hoje, do evangelho de hoje. Você pode abrir a passagem comigo aí, está escrito aí, afixado no comentário. No evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Esta passagem de hoje nos conta o episódio da morte de João Batista. E esse episódio narrado da morte deste profeta, que era primo de Jesus, vai nos mostrar o coração do homem, vai nos mostrar os efeitos do pecado no coração do homem, como é o nosso coração. E quando nós comparamos o nosso coração com o coração de Deus, nós vemos o quão nosso coração é diferente. Como nós precisamos pedir a Deus um coração parecido com o dele, um coração transformado, um coração novo. O coração da humanidade, quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, estou falando homem e mulher. É um coração ferido, maculado, manchado pelo pecado. E por isso guarda dentro de si tantas desarmonias, tantos desequilíbrios, tantos sentimentos ruins. Nós vamos perceber isso na leitura desse evangelho de hoje. Nós vamos ver aqui o coração do rei, nós vamos ver aqui o coração da concubina do rei e da filha do rei também. E ao mesmo tempo vamos ver o coração de João Batista. São 4 pessoas envolvidas aqui nesta palavra que vai nos trazer uma meditação, vai nos trazer uma ideia dos efeitos do pecado no coração humano. Eu convido você a fazer essa leitura comigo. Mateus capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Nos diz assim: Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes que não era permitido ele tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo aquilo que ela lhe pedisse. Ora, ela, instigada pela sua mãe, Herodíades, disse ao rei: Então dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou então cortar a cabeça de João, que estava preso no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois
foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta passagem do Santo Evangelho de hoje nos conta uma história aonde nós vemos aqui 4 personagens: o rei Herodes, Herodíades, a sua concubina, a filha de Herodíades e o próprio João Batista, profeta de Deus. Veja que João Batista era um profeta segundo o coração de Deus, que lutava pela justiça, que denunciava o erro, que denunciava o pecado, que não tinha medo de profetizar, que não tinha medo de anunciar o evangelho. Era um homem de extrema santidade e de busca de santidade diária. Nós já vimos em uma outra pregação aqui na nossa oração pessoal a vida de João Batista e como ele vivia. Vivia de sacrifício, de penitência, de jejum, de recolhimento, de oração, e era um homem que tinha uma intimidade com Deus profunda. Dessa intimidade com Deus vinha-lhe a força de propagação, de proclamação do Evangelho, de proclamação da palavra de Deus, de proclamação da vontade de Deus para as pessoas. João Batista era aquela luz que refletia no meio do seu povo e que convidava o seu povo a uma conversão. Era aquela voz que gritava, chamando as pessoas ao arrependimento dos pecados, à mudança de vida, à transformação. Ora, veja bem, esse profeta não tinha medo de nada e ele não escolhia a quem profetizar, a quem chamar para a correção ou a quem denunciar o erro. Não importasse se era o mais pobre, o mais rico, o mais simples, o mais doutorado, João Batista era um profeta de Deus que anunciava a voz de Deus a todos aqueles que precisavam ouvir a voz do Senhor. Um belo dia, João Batista se aproxima do rei Herodes e aí fala com o rei. E diz: olha, rei, você está em pecado, porque esta mulher que tu estás desposando, ela não é tua. Essa mulher é de teu irmão Filipe. Você não pode tê-la, porque você vai estar em adultério com ela. Acontece que o rei tinha o poder sobre todas as coisas, inclusive o poder de tomar a mulher do seu próprio irmão. Se o irmão não lhe desse a sua mulher, ele mandava matar o seu irmão. Então veja que o poder, o cargo que ele exercia como rei, a sua autoridade, lhe dava poder para ele fazer aquilo que ele quisesse fazer, inclusive desposar a mulher do seu irmão. E aí Herodíades também gostava desta situação, porque ela estava sendo concubina do rei. E aí ela tinha todas as regalias que o rei pudesse lhe dar, que talvez o seu marido não pudesse lhe dar. Da mesma maneira também, a sua filha também gostava da situação, da sua mãe estar se aproximando do rei Herodes. Mas João Batista chega para o rei e diz: olha, o que você está fazendo é errado. Você é rei, você não pode ter essa postura. Você precisa ser segundo o coração de Deus. Você precisa dar exemplo, você precisa ser testemunha de Deus. Você precisa viver segundo a vontade de Deus e ter um coração segundo o coração de Deus. Teu proceder é errado. E aí o rei se sentiu, no seu orgulho de ser rei, ferido pelas palavras de João Batista, porque ele não queria de maneira alguma mudar aquela situação. Ele gostava daquela mulher e ele, por ser rei, tinha o poder e exercia esse poder de querer ter quem ele quisesse. Ora, quem era João Batista para vir falar para ele que ele não poderia ter a quem ele quisesse? Então o rei se sentiu ferido no seu orgulho. O rei se sentiu, naquele momento, atingido com as palavras de João Batista. E o que é que o rei faz?
O desejo do rei, segundo aqui a palavra, era mandar matar João Batista. Né? Ora, quem é esse que vem me enfrentar? Mas o rei sabia que João Batista era um homem justo. E, inclusive, o rei sabia que as palavras de João Batista para ele eram palavras corretas. O rei sabia que ele estava realmente em erro, em pecado, mas ele não queria largar o seu erro, ele não queria largar o seu pecado. E aí o que é que ele faz? Ele pensa, se eu mandar matar João Batista, o povo vai se revoltar contra mim, porque o povo gosta demais de João Batista. Então eu vou mandar prendê-lo, vou dar-lhe um castigo, ele vai ficar um tempo preso, para ver se ele para de falar essas coisas contra mim. E aí o rei manda prender João Batista, né, lá no cárcere. Acontece que uma noite o rei Herodes está dando uma festa no seu palácio. E aí a filha de Herodíades, a sua concubina, faz uma dança perante os seus convidados que ali estão. E ela dança de uma maneira sensual. Ela dança de uma maneira onde os convidados ficam agradados, felizes com aquele tipo de dança, inclusive o próprio rei. E o rei, para mostrar para os convidados que ele tem autoridade, poder, que ele tem domínio e que qualquer coisa lhe é cabível, ele chega diante de todos os convidados e ele jura, faz um juramento errado. Aquela mulher naquele momento, aquela menina que ela tinha acabado de dançar, e ele diz, olha, o que tu me pedires, eu te darei. Esta atitude do rei perante os convidados é uma atitude orgulhosa. Na verdade, o que o rei estava querendo falar para os seus convidados é, eu tenho o poder de dar a ela qualquer coisa. Pode pedir que eu sou o rei. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, aquilo que tu pedires eu te darei. Ele não esperava que ela não fosse lhe pedir nada de ouro, de prata, de riquezas, de bens, de joias ou outras coisas, terras. Não, ela chega, procura a sua mãe, e a sua mãe que queria continuar aquela vida de pecado, a sua mãe que queria continuar debaixo das regalias do rei, que estava com raiva de João Batista, porque João Batista estava denunciando esta vida errada que ela levava, ela instiga a sua filha a pedir ao rei a cabeça de João Batista. E aí, quando a menina fala isso diante de todos os convidados, o rei que havia jurado não tem como voltar atrás. Porque se ele diz, olha, não, isso eu não posso lhe dar, ele ficaria menosprezado diante dos seus convidados. Os convidados diriam, disse que podia pedir qualquer coisa e agora tu não dás? Então, por orgulho, diante dos convivas, o rei então manda que se faça isso e mate João Batista, corte-lhe a cabeça e lhe traga numa bandeja de prata. A entrega a menina e a menina leva a cabeça de João Batista até Herodíades. Ora, queridos, esse episódio, essa história nos mostra os efeitos do pecado no coração do homem, no coração da mulher, no coração da humanidade. Nós vemos aqui que primeiro é o orgulho. Primeiro o orgulho no coração do rei, que o faz achar que ele tem o direito, o poder, a autoridade de fazer qualquer coisa, porque ele tem um cargo que lhe coloca como rei, que lhe coloca como senhor das pessoas. Então ele acha que este cargo lhe dá o direito de fazer o que bem entender, né? Lhe dá o direito de tomar as decisões que quiser, de levar a vida que quiser, não importando os efeitos dessas decisões, não importando a quem vai prejudicar. E a partir deste pecado de orgulho no coração do rei, ele adquire para si outros pecados, sim, porque o efeito do pecado no coração do homem é exatamente esse. O pecado, quando entra no nosso coração, ele tem o poder de atrair outros pecados que não tinha antes. Ele funciona como um imã. Quando nós abrimos nosso coração, quando nós abrimos nossa vida ao pecado, muitas vezes tem determinadas coisas que nós nem cometemos corriqueiramente na nossa vida, mas quando nós abrimos nosso coração para um determinado pecado, este pecado, quando entra no nosso coração,
Ele tem o poder de atrair outros pecados, outras ações, outras atitudes, outros pensamentos, outros sentimentos que irão cada vez mais nos levar ao afastamento da intimidade da graça de Deus. O pecado que entrou no coração de Herodes foi o pecado do orgulho, o mesmo pecado que entrou em Lúcifer, quando quis ser igual a Deus, quando quis tomar o lugar de Deus e foi expulso do céu. O mesmo pecado que entrou no coração de Adão e de Eva, quando quiseram também serem conhecedores do bem e do mal, da ciência de todas as coisas, quiseram ser como deuses. Da mesma maneira, o pecado do orgulho de querer ser poderoso, de querer ser autoridade, conhecedor, entrou no coração de Adão e Eva. Este mesmo pecado entrou no coração de Herodes. E como um pecado atrai outros, logo em seguida, o orgulho atrai o pecado da cobiça. Aquele homem passa a cobiçar a mulher do seu próprio irmão e a toma do seu irmão para que assim fosse sua concubina. Queridos, veja bem, do pecado do orgulho vem o pecado da cobiça. Do pecado da cobiça, agora este homem o concretiza, toma a mulher do seu irmão e agora vem o pecado do adultério. Porque tanto ele como ela estavam em adultério. E ele o toma para si, aquela mulher, e vive uma vida desregrada. Após a denúncia de João Batista, o coração de Herodes se enche de raiva, de ira. E ele tem vontade de matar João Batista que estava ali denunciando. Veja que agora o pecado do adultério atrai para o coração de Herodes a ira, a raiva, atrai para o coração de Herodes o desejo de morte, de assassinato. Vocês estão percebendo que um pecado vai atraindo o outro? E quanto mais pecados vai entrando no coração do homem, mais longe de Deus ele vai ficando. Mais cego, mais aberto a novos pecados, a novos sentimentos, a novas atitudes que não convêm, que o afastam de Deus. Ora, veja bem. Agora o coração de Herodes está cheio de orgulho, está cheio de cobiça, está cheio de adultério, está cheio de ira, de raiva, de ressentimento, de desejo de morte, de assassinato. É esse o coração de Herodes naquele momento. Quando se aproxima daquela menina que havia dançado na festa, ele promete, ele faz uma jura falsa, errada, de lhe dar aquilo que ela quisesse diante dos seus convidados, mais uma vez por orgulho, para mostrar aos seus convidados a sua autoridade e o seu poder. E enfim, concretiza o pecado de assassinato, mandando matar João Batista, e mais, um pecado de assassinato que atraiu para o coração dele agora um novo pecado, que foi o pecado da injustiça, porque ele manda matar João Batista sem nenhum tipo de julgamento. Simplesmente mandou matar. João Batista não foi julgado, João Batista não foi ouvido, João Batista não foi condenado. Não, João Batista foi morto por um capricho de Herodes, por um capricho da sua concubina, né? Então veja que novamente os pecados do coração de Herodes atraem um novo pecado, que é o pecado da injustiça. E ele manda matar aquele homem. Da mesma maneira, no coração de Herodíades está o pecado da luxúria, o pecado de querer uma vida mergulhada na facilidade, uma vida mergulhada na orgia, uma vida mergulhada nos desejos, nos prazeres, naquilo que ela pode conseguir de bens materiais, de joia, de dinheiro, uma vida de ostentação, de presunção. O pecado da cobiça, o pecado da luxúria, atrai também para o seu coração o pecado do adultério. Da mesma maneira, também no coração de Herodíades, o pecado do assassinato, de mandar matar, de pedir a cabeça de João Batista. Veja como estão os corações dessas pessoas.
A filha que vai dançar sensualmente diante do rei, porque a mãe mandou ela dançar, fazer uma dança sensual para encher os olhos do rei. Aquela menina que traz no seu corpo, no seu coração a sensualidade e que depois também tem no coração o desejo da luxúria de viver essa vida de regalias e também atrai para o coração o desejo de morte. Queridos, eu estou colocando aqui para vocês como é o coração humano. Se nós olharmos para João Batista, o quarto personagem dessa passagem, nós vamos ver que no coração de João Batista havia apenas sinceridade, verdade, santidade, busca de vontade de Deus. E por isso foi morto diante dessa situação. Ora, queridos, assim como o coração de Herodes, de Herodíades e de sua filha, hoje também são os nossos corações. Se nós abrirmos a nossa televisão, se nós assistirmos um jornal na nossa televisão, às vezes um jornal policial como esses que passam aí meio-dia, ou mesmo em outros horários, nós vamos ver cada barbaridade cometida por pessoas. Nós vamos ver cada situação. Nós vamos ver pessoas que matam crianças, pessoas que estrupam crianças, que estrupam idosos. Nós vamos ver maridos matando esposas. Nós vamos ver pessoas defraudando nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social. Nós vamos ver pessoas se aproveitando da situação de pandemia, de caos na saúde, na situação de sofrimento de outras pessoas, para se dar bem com essa situação. Pessoas de dentro do governo, pessoas da política, fazendo falsas licitações, supervalorizando equipamentos para conseguir desviar dinheiro para si, tirando de cofres públicos dinheiro para si. Nós vamos ver pessoas cometendo cada crimes bárbaros. E a gente vai percebendo como o coração do homem é malvado. Lembre, quando eu falo coração do homem, eu estou falando aqui a humanidade, eu estou falando aqui homem e mulher. Como nós somos perversos. Nós olhamos para Herodíades, nós olhamos para Herodes e para essa menina e nós dizemos, puxa, como eles foram perversos, como eles foram maus, como eles foram injustos, pecadores. Mas, queridos, nós olhamos para a humanidade hoje e nós vemos hoje a humanidade cometendo crimes e perversidades ainda maiores do que as que Herodes, Herodíades e aquela menina cometeram naqueles dias, queridos. Quantas barbaridades nós vemos hoje. No período do nazismo, nas guerras, e eu vou mais além. Hoje nós vemos tantas coisas, no nosso dia de hoje, na atualidade de hoje, acontecendo na África, por exemplo, crianças morrendo de fome. Crianças desejando, gente, se alimentar, beber água de urina de animais. Uma cena terrível que eu vi. Uma criança com sede, bebendo água, bebendo a urina de um animal porque não tinha água para beber. Nós vamos ver pessoas morrendo por doenças porque não tem dinheiro para comprar um remédio. Enquanto que nós vemos, por exemplo, em Dubai, pessoas andando com carros completamente feitos de ouro. Um carro inteiro feito de ouro, todo folheado a ouro. Nós vamos ver pessoas gastando dinheiro, milhões e milhões de dinheiro para entrar num ônibus espacial e se afastar da Terra para ter uma visão do planeta. Milhões em dinheiro. A pessoa vai lá, compra uma passagem para fazer um turismo espacial. Quanto é o valor da passagem? $1.200.000 para você entrar no ônibus espacial e ir lá fora, voltar. Enquanto que nós temos milhares de pessoas, crianças morrendo de fome, de doenças. E nós começamos a perceber como nós somos perversos. Nós começamos a perceber como nós somos malvados. Como nós temos indiferença com a dor do outro. Como nós somos frios. Talvez você diga assim, não, Marcelo, mas eu não faço isso, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho um costume de defraudar nada público. Tá, eu estou trazendo uma realidade de pessoas maiores, como era no caso do rei Herodíades, que era um rei. Mas se nós trouxermos esta meditação,
também para a nossa realidade, nós que somos pessoas mais comuns da sociedade, nós também cometemos atos perversos, sentimentos perversos, diferentes talvez desses outros, mas no nosso dia a dia, com os nossos familiares dentro de casa, no nosso trabalho, no nosso deslocamento dentro de um coletivo, com os colegas de trabalho, às vezes um ato desonesto, às vezes um ato de querer passar por cima do outro, de querer conseguir se dar bem à custa do outro. Pensamentos que vêm em nossas cabeças, cobiça que nós cobiçamos fulano, fulana, que nós não poderíamos cobiçar, inveja, desejo de ter aquilo que o outro tem. Quantas coisas se passam dentro de nós, quantos desejos se passam dentro de nós, luxúria, desejo de viver uma vida desregrada, uma vida mergulhada no vício, uma vida mergulhada nos prazeres carnais. Queridos, quantas coisas se passam no nosso coração que nos fazem ter um coração parecido com o coração de Herodes e de Herodíades. Nós somos uma humanidade perversa, infelizmente. Mas eu estou colocando isso para você, para que você compreenda que Jesus Cristo morreu na cruz de braços abertos e dizendo ao Pai: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Exatamente para nos livrar, para nos lavar, para nos limpar de toda a perversidade da humanidade. Jesus veio até esta terra, encarnou-se na forma humana, pregou a sua palavra e por fim se entregou como Cordeiro Santo imolado no altar, derramando o seu sangue para que o seu sangue nos lavasse de toda a perversidade. E o que é que nós fazemos? Nós viramos as costas para a cruz do Senhor. Nós somos ingratos por tudo que o Senhor fez por nós e continuamos a pecar. Continuamos, mesmo sabendo que o Senhor nos convida a uma vida de santidade, que Ele morreu por nós, nós continuamos a buscar uma vida de perversidade, permitimos que os nossos corações continuem sendo seduzidos, guiados e inclinados ao mal. A humanidade, a cada dia que passa, mais e mais comete atos de perversidade, de injustiça. E aí nós passamos por um momento como esse de pandemia. Um momento como esse onde a humanidade inteira é castigada com um vírus. Um momento como esse, onde tantas pessoas perderam suas vidas, tantas famílias sentiram a dor da perda. Um momento como esse onde Deus nos dá a oportunidade de pararmos tudo na nossa vida, como nós fizemos. Obrigatoriamente tivemos que parar o mundo inteiro. O mundo entrou dentro de casa e o Senhor nos deu a oportunidade de, ao pararmos, falarmos com Ele. Meditarmos sobre como estávamos levando a nossa vida, o que estávamos fazendo. O Senhor nos deu a oportunidade de, nesse período de pandemia, nos aproximarmos do seu coração. Nos aproximarmos da oração, nos aproximarmos da vida espiritual. O Senhor nos deu a oportunidade de olharmos como humanidade o que estávamos fazendo uns com os outros. Muitas pessoas, graças a Deus, se voltaram a Deus neste período de pandemia. Muitas pessoas acordaram, muitas pessoas entenderam e outras tantas se voltaram ao Senhor. Mas muitas sequer compreenderam a oportunidade que Deus estava lhes dando. Ao contrário, mergulharam ainda mais no seu pecado, na sua indiferença. Quantos maridos aproveitaram a pandemia para maltratarem suas esposas dentro de casa, para ferir, para agir com violência? Aumentou muito o índice de violência doméstica. Quantas pessoas passaram desta pandemia a aumentar o consumo de álcool porque estavam em casa e aí beberam. Assim como muitos voltaram o coração para Deus, muitos afastaram ainda mais o coração de Deus e tornaram-se mais perversos do que o que já eram. E eu vos digo, meus filhos, que ainda virão outras calamidades, ainda virão sobre a humanidade novas pestes,
guerras, porque não sou eu eu não estou profetizando para vocês. Eu estou falando do que está na palavra de Deus. O Senhor nos fala que o que nós vivemos hoje é o princípio das dores, que não é o fim do mundo, é o princípio das dores, mas que ainda virão muitas calamidades, ainda virão outras pestes, outras doenças, enfermidades sobre a humanidade, ainda virão guerras, ainda virão tempos de fome, de necessidade, ainda virão catástrofes da natureza, que nós já estamos começando a ver algumas, mas virão ainda maiores, que destruirão a muitos. Ainda virá a quebradeira da economia, países grandes como os Estados Unidos irão sofrer quedas na sua economia. Ainda virá outros castigos que nós que somos cristãos entendemos esses castigos como sendo oportunidades de Deus para voltarmos o nosso coração para Ele. Até que chegará um dia em que o Senhor retornará. E quando Jesus voltar, Ele virá resplandecente sobre as nuvens. A palavra do Senhor nos diz que veremos o Senhor dos quatro cantos do céu, as trombetas tocarão, e quando esse dia chegar, não dá mais tempo para mudar o coração, porque Jesus chegou. Quando Ele chegar, Ele irá separar aqueles que estão com o coração voltado para Ele e aqueles que estão com o coração longe dEle. Muitas pessoas, quando virem o Senhor chegar, correrão para as igrejas. Irão se ajoelhar e dizer: meu Deus, me perdoa pelos meus pecados. Mas a palavra nos diz que aqueles que viveram em Deus e que buscaram, apesar das dificuldades, provações e tribulações, buscaram viver o coração em Deus, esses serão recolhidos como pequeno rebanho do Senhor. Interessante, queridos, é que a palavra nos fala de um pequeno rebanho. No Apocalipse nos fala de 144 mil. Não é que sejam realmente 144 mil. A expressão é que é um pequeno rebanho. São poucas as pessoas que manterão a fé, a fidelidade e o coração em Deus. A grande maioria da humanidade, infelizmente, manterá seu coração longe de Deus. E quando chegar este momento, apenas aqueles que tiverem amado a Deus sobre todas as coisas, apenas aqueles que tiverem vivido a sua vida voltada no Senhor, irão ser merecedores da Jerusalém celeste, da graça, da vida que Deus tem preparado para nós após a sua segunda vinda. Queridos, eu não sei se nós seremos agraciados com esta experiência de vermos a vinda do Senhor ainda em nossas vidas, ou se nós morreremos antes deste momento. Nós não sabemos a hora que essas coisas acontecerão. Mas não importando, precisamos estar com os nossos corações preparados, voltados em Deus. Não podemos ter o coração de Herodes e o coração de Herodíades. Temos que ter o coração de João Batista. Um coração penitente, um coração verdadeiro, um coração santo, um coração que busque a vontade de Deus acima de todas as coisas, que coloque Deus em primeiro lugar na vida, para que assim possamos estar preparados para todas as provações, tribulações e no fim de tudo, abraçarmos a vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Esta é a palavra, esta é a meditação da palavra de Deus para nós hoje. Que o Senhor nos dê esta graça de vivermos esta experiência em nossas vidas.